E eu faço essa seguinte pergunta para você. Quem você foi na sua infância? Como você era quando criança? Como você se relacionou com seus irmãos, com suas irmãs, com seus pais, com seus amigos de escolas, vizinhos, com as pessoas com quem você teve contato na sua infância? Como você resolvia os seus problemas na infância? Todas essas questões nós trazemos vestígios para a vida adulta. Você queira ou não, mas você é um reflexo de quem você foi na sua infância. E na linguagem da análise transacional, nós falamos que o modelo de personalidade que é utilizado pela análise transacional é baseado no estado de ego criança, é o que nós vamos ver hoje, no estado do ego adulto e no estado do ego pai. Quase ainda não saiu aqui. Então, conhecer cada parte é conhecer mais de si mesmo, mais do seu funcionamento, como você se relaciona com as pessoas. O estado do ego criança é caracterizado por uma atitude espontânea, emotiva e criativa. É a parte da personalidade que é responsável pelos nossos desejos, sentimentos, impulsos e fantasias. Então, a gente fala o seguinte: quando nós estamos no nosso estado de ego criança, nós sentimos como criança, nós pensamos como criança e nós agimos como criança. Agora você pode estar se perguntando: nossa, eu adulta com 40 e tantos anos, 50 e tantos anos, eu ainda me comporto como uma criança? Eu acredito que em alguns momentos que sim. Isso significa que é algo ruim? Não necessariamente. A questão que nós vamos perceber se é ok ou não ok é na questão da funcionalidade, ou seja, se você está no momento que é permitido você se divertir, é importante você deixar a sua criança brincar, você deixar a sua criança livre, ser mais espontâneo. Então, nesse momento, é ok você ser criança. Agora, você está resolvendo problemas. Você tem que pensar como resolver problemas. Nesse momento, você precisa trazer o seu adulto. Se você traz a sua criança, aí, neste momento, não é algo ok. Isso é bem não ok. Deu para entender? Isso é muito importante você ter essa percepção, ter essa compreensão, porque isso vai te ajudar a entender se naquele momento a sua criança está atuando ou não. Então vamos dar sequência. Então, dentro do nosso estado de ego criança, nós temos uma criança livre, que é a parte da criança que é espontânea, que é curiosa, que é brincalhona, que é expressiva. É a parte da criança que quer se divertir e aproveitar a vida. Ou seja, essa criança livre, ela é importante nos momentos que é permitido ser livre, ser espontâneo, ser brincalhão. Essa parte que é curiosa. Então, nesses momentos da vida, é necessário ter a percepção que é ok eu ter essa criança livre atuante. Por outro lado, nós temos também uma criança adaptada submissa e uma criança adaptada rebelde, que é a parte da criança que se adapta às expectativas dos adultos. É a parte da criança que tem que ser amada e aceita. Por isso, nós temos essa criança adaptada submissa e rebelde. Então, assim, pelo nome, você já deve entender que adaptada submissa é aquela criança que teve que se adaptar aos pais que geralmente foram rígidos, ou um ambiente muito opressor, que ela não pôde se expressar, que ela teve que se calar. Então, nesse momento, a criança dela se adaptou à submissão. E assim, ela chega na vida adulta com muita dificuldade em se expressar, ela chega na fase adulta com uma timidez, com uma dependência emocional. Então, ela vai trazer algumas dificuldades nas relações, de impor seus pensamentos, seus sentimentos, por conta dessa adaptação que ela teve com esse meio. Isso está fazendo sentido para você?
Por outro lado, nós temos essa criança adaptada rebelde, que também ela teve que se adaptar a esse meio com seus adultos, que ela utilizou da sua rebeldia para dar conta desse meio. Tanto a submissão quanto a rebeldia não necessariamente são aspectos ruins. Tem o seu lado positivo e também tem o seu lado negativo. É importante você diferenciar o que de fato te atrapalha na submissão e o que de fato te atrapalha na rebeldia. Por exemplo, na submissão, às vezes eu tenho que me impor, como adulto eu tenho que me impor, tenho que falar o que eu penso, mas eu tenho muito medo. Ou às vezes eu preciso me impor, só que eu me imponho sem filtro, com muita rebeldia e às vezes com a agressividade, que eu gero mais problemas nas relações, às vezes no ambiente do meu trabalho, com as outras pessoas. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar, não são coisas legais, não são coisas ok's que essa submissão e a rebeldia traz. Então, é importante você ter essa compreensão, ter essa humildade em reconhecer essas partes que de alguma forma não são ok's para você, que não te ajudam, que só te atrapalham, para você modificar esses aspectos. Tá fazendo sentido para você? Então, eu faço a seguinte pergunta: como a sua criança atua na sua vida hoje? Você tem essa resposta? Você sabe me dizer como a sua criança atua, como é que ela é hoje, como é que ela te ajuda, como é que ela te atrapalha? Então, como é que você tem essa compreensão de como a sua criança atua na sua vida hoje? E agora, como saber se eu estou nessa criança? Então, como eu falei no início, então, como eu estou nessa criança, é quando eu estou pensando de uma forma infantil, de uma forma bem fantasiosa, quando eu fico imaginando, quando eu sou criativo, quando eu sou espontâneo, quando eu sou brincalhão. Então, todos esses exemplos que eu acabei de dizer são exemplos que você está na sua criança. Quando você é mais caladão, mais introspectivo, você fica mais na sua. Isso também são exemplos que você está na sua criança. Quando você é rebelde, quando você faz o bicão, eu não gosto quando as pessoas falam não pra mim, tudo tem que ser do meu jeito. Tudo isso são sinais que você está na sua criança. Quais são os possíveis desafios para ter uma criança saudável e funcional? Adiantando já essa resposta, é necessário você estimular mais o estado do ego adulto, que nós vamos ver na próxima aula. Ficamos por aqui.